Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da série Lifelong Learning, MacTech Talks, ou seja, tecnologia e inovação. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de educação continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Dionice de Almeida, CEO da NV Seguros Digitais, é corretora de seguros certificada pela SUSEP desde 97, especialista em gestão de riscos, seguros liability e seguros cibernéticos. Ela é pós-graduada em gestão de seguros, administração de empresas e negociações internacionais. E também é certificada internacionalmente Exim. A Dionice vai falar para a gente sobre como o seguro cyber ajuda as empresas na mitigação de riscos. Obviamente que em tempos onde o mundo digital é essencial para o desenvolvimento do negócio, mais do que nunca estamos utilizando a internet para o crescimento das organizações. Saiba como proteger financeiramente sua empresa de ataques hackers e evitar os danos causados por vazamento de dados. É isso que a Dionice vai falar para a gente. Dionice, prazer enorme em tê-la aqui em mais um webinar, MacTech Talks, Tecnologia e Inovação, aqui do Mackenzie. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar para diversas pessoas que tenham interesse em assistir aí a nossa palestra e conhecer um pouquinho mais do que é esse mundo de seguro cyber, né? A gente fala tanto em cyber risks, em LGPD, em a proteção, gestão de riscos, mas e seguro cyber, pouquíssimo se fala hoje em dia. Então, para mim, é um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Combinado. Vamos lá, então. Você tem uma apresentação para a gente, né? Depois a gente abre um pouquinho de perguntas e a gente discute um pouquinho, tá bom? Joia, combinado. Então, vamos lá, né? Muito obrigada aí por todos que estão dispondo do seu tempo para conversar um pouco com a gente aqui e falar sobre seguros cibernéticos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aqui eu acredito que todos estejam nos vendo. Vou minimizar a gente aqui, professor, para a gente não ficar atrapalhando aqui quem está assistindo depois. Sim. Bom, então, vamos falar aqui sobre cyber risks, né? Mais especificamente sobre seguro cibernético e como proteger financeiramente a empresa. Então, se aqui temos empresários, pessoas que trabalham nas empresas, esse tema vai agregar muito aquelas pessoas que têm interesse em conhecer sobre esse assunto. Vamos lá. Um pouquinho, não está passando a minha tela, agora foi. Aqui é só para vocês me conhecerem um pouquinho, o professor Dirceu já comentou, mas quem quiser me conhecer um pouco mais, entra lá no meu LinkedIn e aí vai estar todo o meu currículo. Mas, em resumo, eu tenho já mais de quase 30 anos, na verdade, mas mais de 30 anos de experiência na questão de ataque cyber, né? Então, hoje eu atuo como CEO de uma empresa corretora de seguros e tenho formação em DPO justamente pela responsabilidade da venda do seguro cyber, que tem que entender muito da profissão do DPO. Então, a minha paixão, ela é tão grande por esse mundo aí do risco cibernético que eu cheguei até a escrever um livro que eu estou apresentando aqui para vocês. Bom, queria trazer primeiro algumas notícias que a gente olha, só pesquisar no Google sobre cyberataque, a gente começa a achar um monte de coisa, né? E aí a gente vai começando a se preocupar sobre esse mundo aí que para muitos a gente não consegue nem entender onde que a gente poderia estar exposto ao risco, mas que, na verdade, desde um pequeno empreendedor, ou até mesmo as pessoas físicas, até uma grande corporação, ela está aí exposta aos riscos cibernéticos. E aí eu trouxe essa reportagem aqui que eu achei interessante, onde fala, né, que no Brasil foram 850 mil tentativas de cyberataques só durante o último trimestre do ano passado, tá, essa notícia. Mas aqui mostra o quanto o Brasil, ele está sujeito aí às invasões cibernéticas, né, e somando um montante de 3,4 bilhões de cyberataques. Isso é um número muito grande, e aqui está a fonte para quem quiser conhecer um pouco mais do que está acontecendo aí no mundo desses riscos cibernéticos.
E para isso, eu trago aí um breve conceito para explicar rapidamente o que é engenharia social, porque depois vocês vão entender o que está ligado à engenharia social, que está ligado ao risco cibernético e ao seguro cibernético, né? Que esse tema é muito importante a gente entender como é que acontece. Então, a engenharia social e a dificuldade de manter 100% as empresas no controle, ela é a forma mais utilizada pelos cybercriminosos, né? Então, por que a gente precisa conhecer um pouco do que é engenharia social? Justamente para entender que elas são técnicas utilizadas pelos criminosos, onde elas utilizam essas pessoas, né, que são os crackers, os criminosos, os hackers não éticos, eles são pessoas que utilizam-se de vulnerabilidades dos seres humanos justamente para alcançar o seu objetivo final, que é conseguir um proveito, geralmente financeiro, lá da outra pessoa que é vítima desse ataque, né, dessa invasão, através dessas metodologias que a gente chama de engenharia social. Então, aí eu trago uma das principais formas de invasão numa empresa, que é o phishing. Então, o phishing, onde a gente escuta falar aí em várias notícias de cyberataques, ele é um método de engenharia social muito utilizada por cybercriminosos. Então, como é que acontece o phishing? Então, geralmente, é um e-mail, a empresa, né, a pessoa está trabalhando, recebe um e-mail, onde tem, assim, um e-mail muito parecidinho com um e-mail real, né? E ele não passa de um golpe, onde o usuário, ele é uma vítima e acaba clicando nesse e-mail porque ele se interessa por uma promoção, por um desconto, ou até mesmo ele abre um arquivo que contém vírus com código malicioso, né? Então, isso acaba infectando muitas vezes o computador dessa pessoa, desse indivíduo, e lá, entrando no computador, na máquina, geralmente aí o ser humano tem muitas falhas, por falta até de orientação ou de metodologias de segurança, que acaba abrindo brechas para esse criminoso captar senhas às vezes de administradores e outros acessos na empresa, e aí sim causa uma invasão naquela empresa. Então, assim, falei rapidamente aqui sobre a forma que é mais comum de invasão e que dá muito sinistro e inseguro, que é o nosso tema principal de hoje, né? Por isso que eu trago essa metodologia de engenharia social, que é muito utilizada, é muito fácil de captar vítimas, porque as pessoas estão naquela rotina da correria do dia a dia, e daí o que acontece? Vai lá e clica num e-mail que tem vírus, né? E aí dá todo aquele estrago na empresa. Então, eu trouxe aqui uma outra reportagem mostrando que isso é real, né, de phishing e seus perigos, onde tem o golpe do emprego. E está muito comum esse golpe do emprego. A gente tem recebido não só a gente tem recebido por e-mail, por WhatsApp, pelo LinkedIn, eu já recebi oferta de emprego com propostas aí milagrosas, e muitas vezes você tem que clicar e fornecer outras informações, e por trás estão aí os criminosos para coletar dados que eles precisam para ou dar um golpe em você, pessoa física, ou entrar na sua empresa e causar um enorme estrago, um enorme prejuízo financeiro nessa empresa. Bom, e como se prevenir disso tudo, dessas metodologias de engenharia social, né, que são os golpes utilizados pelo cybercriminoso, que se aproveitam aí da nossa correria do dia a dia para a gente não perceber pequenos detalhes que estão ali à mostra de que isso seria uma fraude, e muitas vezes o cidadão comum, ele não está acostumado com isso e acaba caindo no golpe. Então, a gente coloca aqui que ele é necessário muito treinamento de todos os colaboradores, da gerência e diretoria da empresa, para que eles saibam quais são essas técnicas utilizadas pelos cybercriminosos, e a pessoa fica mais atenta, conhecendo que existem esses tipos de golpes, e aí o risco de cair nesses golpes é muito menor. Então, existem hoje diversos treinamentos online, presenciais, que você pode proporcionar para a sua empresa para evitar cair em golpes de engenharia social. Então, aí a importância também, até, não é o assunto, né, professor, mas falando um pouquinho da LGPD, a importância da pessoa entender que aqueles treinamentos que a DPO fornece para a empresa é super importante, entender dos riscos, e com certeza tem riscos lá de engenharia social que também devem ser comentados pela maioria dos DPOs aí no Brasil. Bom,
Mas falando de riscos e pensando na nossa empresa, aí você pode estar se perguntando, a minha empresa, ela já está adequada à LGPD e já tem uma excelente segurança da informação. Eu sou uma empresa grande, eu contrato muitos profissionais e muitas ferramentas de segurança, eu aplico vários testes, várias ferramentas para proteger minha empresa. Mesmo assim, eu não estou 100% seguro? Eu diria que não, tá? Por quê? Kevin Mitnick, que foi um grande hacker, né, um dos pioneiros aí nesse mundo de cybercrime até, e depois ele virou um grande empresário da segurança, né, após ele ter os aprendizados dele, depois quem quiser pesquisa mais sobre ele, Kevin Mitnick, eu gosto muito de olhar as coisas que ele faz. Por quê? Porque ele sempre disse muito que todo mundo um dia vai ser invadido, né? Só depende de tempo e a hora. Então, eu penso que nós seremos todos invadidos e a única solução para minimizar o nosso risco é uma solução multidisciplinar, que tem que ter um bom jurídico, uma boa segurança aí com o pessoal de tecnologia e seguros, porque seguros ele vem para complementar tudo isso. Seguros ele vem para mitigar os riscos. Então, é importantíssimo que você entenda e conheça que existe um seguro que cuida especificamente sobre isso. Bom, e por que mitigar os riscos, né? Por que a gente deve mitigar riscos? Mitigar riscos é reduzir os prejuízos. Então, por quê? Porque a gente precisa de uma proteção financeira. Porque ou você tem uma boa reserva financeira, ou você faz seguro. Porque não tem outra forma de mitigar, reduzir um prejuízo, vamos dizer assim, com o próprio dinheiro, né? Então, as boas práticas também ajudam a mitigar os riscos. Então, aí a gente fala muito em boas práticas da LGPD, e aí a gente fala também em boas práticas na parte de gestão de riscos, que é reduzir os seus riscos, fazer treinamentos, implementar ferramentas, aplicar soluções de segurança, e para que você tenha a continuidade do negócio, que também é uma forma de mitigar risco. Então, ter um plano de continuidade do negócio hoje numa empresa é extremamente importante, e a gente escuta falar isso muito só em empresas grandes, né? Eu atendo muitas empresas de todos os tamanhos, e aí quando eu percebo que empresas muito grandes é que falam de plano de continuidade de negócio, mas o pequeno empreendedor precisa sim começar a colocar essa questão no seu radar, aí começar a prestar atenção sobre isso, pesquisar no Google, ver o que significa isso, de que forma ele pode continuar, aplicar metodologias de boas práticas para que ele tenha um plano de continuidade de negócio, porque se ele for invadido, o que vai acontecer com ele? Ele tem reserva financeira? Será? Eu acho que é difícil, um empreendedor pequeno, eu vejo assim que ele é mais, eu faço tudo, né, numa empresa, então ele está sempre correndo contra o tempo, não tem tempo para pensar nisso tudo que a gente está falando aqui, então o dano acaba sendo maior. Então já vi empresas pequenas quebrarem, e aconteceu isso muito até na Europa, quando entrou a GDPR, né, das empresas terem multas ali, da legislação de proteção de dados deles, e não estarem preparadas para as invasões cibernéticas, e aí, por conta disso, a gente precisa pensar um pouquinho mais na continuidade do negócio. Bom, eu trouxe aqui um dado bem importante, que é já entrando já no conteúdo que a gente se propôs aqui a conversar com vocês hoje, que é o seguro. Eu trouxe esses 3 tipos de seguro porque eu percebo que muita gente ainda não conhece, e quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, inclusive em grandes empresas. O que é importante entender? Que seguros cibernéticos, ele é diferente de um seguro para o DPO e de um seguro D&O. Então, eu vou explicar rapidamente o que é cada um deles, porque são extremamente necessários e complementares, tá? E tem muita confusão disso. Então, o seguro cibernético é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre seguro cyber, como se proteger, como mitigar o risco, através de uma pólice de seguro cibernético. Então, esse eu vou deixar para depois, que a gente já vai conversar sobre ele no detalhe. O seguro para o DPO é um seguro de responsabilidade civil profissional, ou, se o DPO for CLT, existe o seguro onde protege os gestores dessa empresa, que entraria o DPO aqui também. Então, tem que tomar um cuidado em olhar algumas cláusulas para ver se esses 2 seguros aqui têm algum amparo de invasão cibernética, porque, como existe um ramo específico para seguro cibernético, tem muita gente achando
que tem um D&O, inclusive empresas grandes, e que está protegido em riscos cibernéticos, mas se olhar lá nas excludentes da apólice, vai ver que muitas vezes é um risco excluído. Por quê? Porque existe um ramo específico regulamentado pela SUSEP, que é o seguro cyber. Então, é importante a gente entender a diferença, né, que são 3 seguros aí que se falam muito e que se confundem, que é o seguro de cibernético, que é o que protege invasões e violação de privacidade de dados. E também de dados de pessoas jurídicas, não só para pessoas físicas. Mas o seguro para DPO, ou seguro de responsabilidade civil profissional, é um seguro que vai proteger a empresa que presta, na sua prestação de serviço, ou até na sua produção, quando é uma indústria. Então, ela tem um seguro lá de responsabilidade profissional, que seria o seguro que o DPO também poderia contratar para o exercício das funções dele. Já o seguro D&O, não, ele é um seguro que a empresa contrata para proteger os cargos de gestão. Então, são os gestores, inclusive o DPO, quando exerce essa função, né, de gerenciamento ali, com o seu comitê de segurança e tudo mais, ele está amparado com o CLT no seguro D&O, tá? Então, isso é bem importante. Então, eu achei importante trazer aqui para desmistificar um pouco, né, essas coisas, essas questões, essas dúvidas. Bom, e aqui falando sobre a pólice de seguros, ela é uma forma de transferência de risco muito antiga. Então, o seguro, ele é extremamente importante e ele deve ser visto muito como investimento, porque ele é uma forma barata, é um jeito barato de se proteger, né? E aí se cobre, às vezes, milhões por poucos reais. Então, é importante a gente entender e vale a pena, pelo menos, orçar, você ter essa oportunidade de orçar para ver quanto custa o seu seguro cibernético, para depois ficar com medo de contratar, né? A gente vê, às vezes, muitas empresas contratando porque estão sendo exigidas e elas nem sequer experienciaram a fazer um orçamento. Então, eu sugiro aí que façam, porque é legal para conhecer um pouco mais de como funciona, né? E aí, o seguro cyber, falando um pouquinho mais de quando ele surgiu no mundo, foi em 1997, nos Estados Unidos, onde iniciou essa comercialização de seguros lá nos Estados Unidos, através da necessidade de empresas de tecnologia contratarem a sua proteção. E aí, para o Brasil, ele já veio a partir de 2012, trazido pela IG Seguros. Então, aqui eu não estou fazendo propaganda não, gente, tá? Só estou falando aí, hoje existem 8 seguradoras, mais ou menos, que comercializam esse produto, só que, de fato, na prática, a gente consegue cotação quando consegue de 4 ou 3 seguradoras, e, na sorte, a gente consegue entregar uma proposta. Na prática, é assim que funciona. Mas aí, a pioneira do seguro no Brasil, em 2012, não veio em 2018, como muita gente pensa que o seguro cyber nasceu por causa da LGPD, isso não é real. O seguro cyber, ele teve uma adaptação com as garantias da LGPD e outras leis de proteção de dados mundiais, por conta da legislação brasileira da LGPD mesmo, e aí no Brasil começaram a comercializar algumas coberturas que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas ele nasceu já em 2012, e aí tem gente que comercializa muito antes de 2018, que é o meu caso, né? Por isso que eu estou falando aqui para vocês como uma especialista. E aí eu entro aqui na informação que eu acho importante, que é um seguro que ele requer uma ampla análise de profissionais muito especializados na sua comercialização. Então, eu sugiro que, se você for contratar um seguro cyber, você procure um corretor de seguros que é especializado nesse risco. Por quê? Porque ele exige um conhecimento tanto de LGPD bem profundo, como de segurança da informação e gestão de risco. Então, hoje, o corretor de seguros, ele é como um médico, um advogado, onde a gente procura uma especialidade específica para tratar determinadas situações. Então, o seguro cibernético é necessário que seja visto dessa forma também. Eu vou procurar um médico, então eu vou numa especialidade da ortopedia se eu estou com dor na minha coluna, né? Então, a mesma coisa, vocês têm que pensar no corretor de seguros, que é esse profissional que é o intermediário de comercialização, ele vai adequar essa pólice para você, então ele precisa ser especializado, tá? Isso é uma informação bem importante. Bom, tem algumas coberturas aqui que a gente encontra em alguns produtinhos que a gente chama de facilities, né? No nosso termo técnico aí de segurança, a gente fala de facility, que são coberturas que a gente encontra de maneira geral no seguro cyber, mas eu vou pular porque eu vou trazer elas mais aqui, ó, mais completo. Isso aqui é um desenho que eu mesma fiz, né, para explicar as garantias de uma apólice de seguro cyber.
Então, aqui, basicamente, está tudo que o seguro cyber pode cobrir de uma maneira bem resumida, porque ele tem muitos detalhes, por isso aí eu falei da necessidade de ter um especialista para sempre orientar vocês e, principalmente, falar sobre os riscos excludentes. Onde é que não cobre, qual região não cobre, porque muita gente pensa assim, eu vou contratar uma pólice, então eu cubro tudo, estou coberto de tudo, minha empresa está toda coberta, no mundo tudo, em todo, inclusive, se eu estou sendo exigida contratualmente, e isso não é uma realidade, tá? Então, é importante observar alguns detalhes bem, que vem naquelas letrinhas miúdas, né, que você às vezes não enxerga na proposta, porque você não é o técnico profissional especializado, e não tem que enxergar mesmo, mas tem que questionar muito esse profissional, para que você tire todas as dúvidas antes de contratar. E assim é todo tipo de seguro, tá? Porque muitas vezes eu escutava, até hoje eu não tenho escutado mais, mas escutava muito as pessoas falando, seguro é tudo igual, seguro não indeniza, na hora que você precisa dele, você vê que não está coberto. Bom, eu não vejo isso como uma realidade. Da minha visão, você tem no seguro o que você tem em todas as profissões, onde tem bons profissionais e ruins profissionais. Então, os bons profissionais vão te explicar no detalhe. Então, por isso é importantíssimo você entender no detalhe, e aí, ao contratar uma pólice corretamente, não tem como ter negativa de sinistro, gente. Sinistro é o que a gente fala quando acontece o evento, né? Acontece o dano, a gente vai usar a nossa pólice para ser indenizado, a palavrinha é sinistro. Então, eu estou falando, assim, alguns termos segureis, professor, para que a gente tenha isso um pouco mais claro, né? Porque são palavras que tem só no seguro. Prêmio é aquilo que a gente paga, não, a gente não ganha nada, né? No seguro, o prêmio a gente paga, o valor do contrato de seguro. Sinistro é o valor é como a gente vai solicitar a indenização. Então, a gente vai abrir um sinistro. Mas, bom, vamos lá, que a aula é do cyber, né? Vamos falar de cyber. Então, o que ele cobre de LGPD? Seguro cobre de LGPD muitas coisas, desde a notificação para os titulares de dados. Vamos supor que a minha empresa tenha 1.000 clientes, 1 milhão de clientes, e eu vou ter que notificar para todo mundo que tive um vazamento, né? Você é obrigado a fazer notificação para esses titulares. E aí, o que eu faço? Bom, o seguro pode até contratar um call center. Na verdade, ele vai custear, vai reembolsar, se você quiser escolher o call center, ou ele vai contratar um call center para te ajudar. E aí, sim, vai ter uma notificação e também um monitoramento dos dados vazados. Por que é importante, pensando em LGPD, o monitoramento? Bom, vou dar o meu exemplo, o que aconteceu comigo. Eu penso que o meu dado foi vazado pelo Detran Santa Catarina, porque teve uma violação aqui, um vazamento, né, há uns tempo atrás, do Detran Santa Catarina, e eu sou uma pessoa de Florianópolis, nasci em Florianópolis, resido, minha sede fica em Florianópolis, e aí minha carteira de habilitação é daqui de Santa Catarina. Bom, o que aconteceu? Abriram uma conta num banco, e esse banco deixou, né, que essa pessoa contratasse, esse fraudador, né, contratasse um cartão de crédito, e essa pessoa gastou horrores no cartão de crédito em meu nome e não pagou. E aí eu fui descobrir que eu estava com um problema sério, né? Então tive que resolver, tive que ir nesse banco, um banco muito grande, tá? Que a gente tem, eu não vou citar o nome aqui agora, mas até hoje, já faz muitos meses que estou me incomodando. Por quê? Porque eu tive que ir lá, retirar meu nome do banco, comprovar para o banco que eu não tinha conta lá naquele banco, e que não era eu, e aí a pessoa foi lá, o atendente, eu tive que ir até o banco, inclusive, porque eu não consegui resolver por telefone. Eles falaram que eu tinha que ir numa agência. Tá. Aí já foi perda de tempo, né? Já vamos começar a computar quantas horas eu perdi. E dinheiro, porque dinheiro é trabalho, né? Trabalho é dinheiro. E aí, o que aconteceu? Bom, quando eu vi minha carteira de habilitação, ela estava assim, o meu nome bem certinho, Dionice de Almeida. Bem legal. Tá, meu CPF, gente, meu CPF, o correto, joia. Mas estava que eu nasci em São Paulo e eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, estava que eu era natural de São Paulo. E tinha um outro erro, né, fraude, que a minha carteira tinha sido expedida no Rio de Janeiro. Então, olha só, que confusão. Aí,
E olha que encrenca, fui parar no Serasa, porque quando eu vi, eu estava no Serasa, né? Eu não sabia que Sim. eu tinha problema nenhum, eu pago minhas contas certinho, não podia estar no Serasa. E foi meu contador que me avisou, porque daí isso envolve um impacto de recebimento da minha empresa, olha o rolo. E aí eu tive que resolver esse problema, contratar advogado, então ver bem como essa cobertura, imagina isso multiplica por milhões de pessoas. A empresa pode ter cadastro de milhões de pessoas, né? E aí, esse prejuízo, né? Então, a coisa pode ficar feia aqui. Bom, então, fora isso, ela paga também, né, as coberturas de seguros, as multas e sanções regulatórias da LGPD, da GDPR e de todas as legislações que correspondam com vazamento de dados. Então, pode ser, inclusive, PROCON, Ministério Público, alguma ação que seja realizada contra o segurado, em decorrência de vazamento e violação de privacidade, e sejam quais dados forem, seja dados de pessoas físicas, que é LGPD, né, legislação de proteção de dados, mas seguro também paga vazamento e violação de privacidade aqui, ó, em outras situações também, de CNPJ, de propriedade intelectual, né, de segredo do negócio. Então, o seguro cyber, ele é bem completo, por isso que eu digo que a LGPD é só uma pontinha de cobertura, né, e ele não nasceu lá em 2018, ele já tinha tudo isso aqui na cobertura de seguro lá desde 2012, tá? O que eu acho muito interessante também? O gerenciamento de crise 24 horas. Essa cobertura é a primeira cobertura a ser acionada na hora de um sinistro, né? Então, se a empresa foi invadida, o que eu faço agora? Se você ligar para o seu seguro, você vai ter toda uma ação de mitigação e redução do seu risco imediatamente, com profissionais dedicados, né? E junto com o seu especialista, que é o da corretora de seguros, essas pessoas vão te ajudar nessa orientação, vão dizer, olha, vamos pegar um perito forense agora, vamos paralisar, ou vamos tirar o servidor da tomada, se foi um ataque ransomware, né, tira o servidor da tomada, se for em nuvem, o que eu faço? Pois é, aí a gente vai precisar de vários outros profissionais. Então, a gente vai ter, dentro aqui do gerenciamento de crise, várias situações de profissionais que a gente pode precisar contratar, como um apoio jurídico, um profissional de TI, deixa eu pensar aqui agora, lembrando, os peritos, né, forense, perito contábil, para apurar prejuízos, porque indeniza também lucros cessantes, então a paralisação por interrupção da rede, imagina um e-commerce, a Renner, vamos dar o exemplo da Renner, que foi divulgado, né, a Renner ficou parada lá por 2 dias, vamos pensar numa Renner parada 2 dias, quanto tempo de prejuízo ela poderia ter, né, então esse lucro cessantes pela interrupção da rede dela e até mesmo da parte de e-commerce da empresa, ela pode ser indenizável pelo seguro, se for contratada essa cobertura. A negociação do resgate tem toda uma orientação da seguradora e o pagamento da extorsão também em algumas apólices, em algumas seguradoras. Nesse momento está muito restritiva essa cobertura, tá? Porque está tendo muito ataque ransomware, né? Muito ransomware. Então está bem difícil de colocar esse risco. A empresa tem que estar muito redondinha, assim, na maturidade de risco dela. E alguns especialistas possuem produtos específicos que cobrem isso. Mas é uma cobertura bem difícil, mas paga, ela está lá no clausulado da seguradora, que a negociação do resgate, essa orientação toda, ela é feita, e o pagamento de extorsão, quando foi o último caso, a empresa não quebrar, ela paga, tá? Então, assim, nossa, isso é meio ruim, tem gente que não gosta muito dessa indenização aqui, deu uma polêmica enorme até nos Estados Unidos, né, porque a própria FBI paralisou algumas situações lá de seguradora com essa comercialização aqui, daí impactou um pouco, né, respingou um pouquinho aqui no Brasil, porque tem gente que vê como um incentivo, né, o cybercriminoso para comprar, para solicitar o resgate de empresas que são seguradas, é complexo isso mesmo, mas a pólice de seguro, ela nasceu pensando no risco da empresa, então ela nasceu sempre pensando, a seguradora, ela está sempre pensando, né, o que vamos fazer para mitigar esse risco, então a gente compra esse risco, que é a transferência do risco para a seguradora, para mitigar e fazer com que essa empresa volte a trabalhar o mais rapidamente possível, causando menos prejuízos para a empresa e também para a seguradora, porque quanto mais ela indenizar, mais a seguradora também absorve essa perda do valor que ela, né, ela reteve da contratação, porque ela está indenizando, porque às vezes ela retém ali 100 mil reais para cobrir, deixa eu pensar agora, uns 3 milhões de reais,
né? Então, uma diferença desproporcional, e ela tem que indenizar 3 milhões de reais. É complicado. O lado dela também. Então, ela tem que se cercar de protecionais, de que a empresa está falando a verdade, uma série de detalhezinhos ali que um bom profissional vai saber orientar a empresa. O que ela indeniza de danos reputacionais? Bom, eu penso até que mais preocupante do que a gente se preocupar com a LGPD hoje, até porque LGPD, gente, lá desde 2018 está se falando isso, então eu entendo que todo mundo está se adequando, né? LGPD é uma adequação contínua. Então, vocês com certeza, quem é empresário aqui, está fazendo alguma questão de adequação, ela está implementando. Então, a multa, ela é muito menor nesse sentido, né? Se você já está treinando seus colaboradores, já tem um DPO, já está fazendo seu projeto de adequação, joia. Mas o que pode impactar de dano para a empresa se ela for invadida e isso vazar, assim, até na internet? É um dano reputacional, né? Depois eu vou trazer alguns exemplos que impactam nisso e eu vou mostrar bem como é que funciona isso. Mas eu vejo hoje que o maior ativo da empresa é a imagem dela. E a recuperação dos seus ativos também, que ela também indeniza, né? Então, o que é ativo hoje para mim, que sou corretora de seguros? A minha reputação, eu não quero um dano reputacional de jeito nenhum aí na internet, até porque eu estou falando aqui em público, falo em público, e também meus ativos digitais, que são os dados dos meus clientes. Isso tem que ser protegido. Então, isso o seguro, ele recupera esses ativos digitais, ele indeniza isso com time especializado, com backup, a seguradora paga toda essa situação de ter que recuperar esses ativos, tá? Bom, e aí, falando sobre os dados vazados por terceiros, que eu acho super importante comentar, o seguro, ele também cobre quando essa violação de privacidade ou vazamento ocasionar numa empresa que seja sua terceirizada ou seu fornecedor. Então, isso é bem importante, porque a gente não controla muito nossos fornecedores. Fora isso, que eu vejo de muito rico são todos os pagamentos de custo de defesa. Então, desde honorários advocatícios, todas as questões de multas, sanções, a defesa e recursos, eles são indenizados pelo seguro também. Bom, por que o seguro cyber é seu aliado, né? Então, ele tem um serviço de resposta a incidente, como eu já falei, ele vai lhe ajudar na hora da invasão, o que fazer, quais medidas devem ser tomadas com urgência. Ele te oferece profissionais especializados como perito forense, relações públicas, jurídicos, TI, né, e dentre outras aí, situações que ele pode fornecer para amparar e ajudar a mitigar o mais rapidamente possível a sua empresa e ver a empresa voltar às suas operações normais. Ele cobre as multas e sanções LGPD e as regulatórias, né, inclusive, e a defesa em qualquer situação de responsabilidade que a empresa possa ser culpada por conta de vazamento ou violação de privacidade. A escolha do especialista na contratação de seguro, eu já comentei que é importante que escolha um profissional especializado para que você tenha a sua pólice feita adequadamente, aí não tenha problemas futuros nas indenizações, né? E você vai ser amparado com mais agilidade. E aí, os principais problemas que esse especialista enfrenta, é muito importante a gente comentar, que é a falta de cultura no Brasil sobre o seguro. Então, as empresas ainda desconhecem que existe esse tipo de seguro, elas não têm a cultura de reserva financeira para esse investimento que é necessário ser feito, né? E geralmente elas vêm contratar também seguro quando elas estão sendo exigidas para cumprimento de contrato, e aí eles assinaram, a empresa já assinou o contrato, ela está sendo exigida do outro lado, com um período já muito curto para que seja analisado o risco e feito a apólice de seguro. Então, é importante aí se antecipar e não deixar para a última hora. E também a contratação apenas após sofrer ataques, ele tem acontecido também de algumas empresas que vêm perceber a necessidade de ter seguro só depois de ser invadido. E isso já acaba acontecendo muito tarde, porque a maioria das seguradoras ela não aceita a empresa que foi invadida com no mínimo 3 anos de período. Então, é importante contratar o seguro hoje, antes de acontecer um problema. Bom, eu trouxe aqui agora alguns cases, a gente já está quase finalizando o nosso bate-papo, mas vamos falar de alguns exemplos muito fáceis de encontrar. Você dá um Google e coloca lá ataque cibernético e você vai ver um monte de cases reais. Eu trouxe esses últimos aqui, esse aqui é da fonte Jornal Cidade, onde tem um relato da atriz Clara Castanho, né, de 21 anos, sobre o vazamento das informações
do seu prontuário médico, onde expõe falhas graves do hospital e de profissionais que têm a obrigação legal de proteger o sigilo da paciente, segundo gestores hospitalares e advogados. Então, vamos colocar no lugar aí do hospital, né, o dano que pode causar, ainda mais sendo uma pessoa uma figura pública, uma atriz conhecida, com um prontuário seu vazado, né? Uma série de situações aí de dano moral e, enfim, um monte de complicações que esse hospital vai ter por ter uma pessoa, figura pública ainda mais, ter um prontuário que ela não queria se expor nesse sentido, né? Então, o seguro tem uma série de coberturas aí que poderiam amparar esse hospital. A gente tem o caso aí do Fleury, também é um hospital muito, que foi conhecido alguns vazamentos que aconteceram ali, né? E tem cases, inclusive, antigos do Sírio-Libanês, onde tinham funcionários que vendiam os dados de prontuários, né? E aí, por conta disso, tiveram uma série de complicações que foram indenizadas pela seguradora. Então, outro case que eu quis trazer foi a questão da extorsão da JBS. Então, uma empresa do tamanho da JBS sofreu extorsão, teve que pagar 11 milhões de dólares, né, de resgate por causa de um ataque ransomware, e aí a gente vê que a empresa grande, ela também está sujeita a ser invadida. E às vezes a empresa pequena, ela acha que os crackers, os cyber-invasores, eles estão só olhando as empresas grandes, mas muitas vezes não, eles invadem as pequenas, às vezes para chegar nas maiores. Por quê? Porque as pequenas geralmente têm poucos profissionais, elas não têm a cultura de treinamento e capacitar os seus colaboradores para riscos de engenharia social, por exemplo, e aí elas são alvos fáceis e também são muito invadidas. Então é importante falar aí que existem seguros que custam muito pouco, né? Existem apólices aí com menos de R$ 2.000 para empresas bem pequenininhas, a gente está falando de empresas bem pequenininhas, mas que elas podem achar que o seguro é muito caro e não contratam seguro, né? A gente está aí já indo para o encerramento e abrindo para perguntas, mas é importante deixar isso claro, que a empresa pequena, ela não precisa ficar com medo de contratar porque vai achar que é muito caro. Eu diria até que o seguro cyber é um seguro que ele, como ele não está no controle das pessoas, né, que ela pode controlar como empresa, dar treinamento e melhorar suas ferramentas e seus protecionais, mas a gente não pode evitar uma invasão 100%. Então, às vezes, o seguro cyber é muito mais importante do que fazer o seguro do próprio carro, né? Se tiver que escolher, eu diria que todo seguro é importante, mas às vezes a gente está muito preocupado com o seguro do carro e a gente não olha para o seguro da empresa, que é onde gera a nossa receita financeira que dá condições de comprar o seu carro, né? É importante aí pensar na gestão da crise, na continuidade do negócio, e é esse aí o recado que eu quis trazer para você hoje. Então, obrigada. Quem quiser pode me adicionar aí nas redes sociais, né? A gente conversa por lá, para quem tiver mais perguntas que não forem esclarecidas aqui, eu estou à disposição de você que está aqui me assistindo. Muito legal, Dionísio. Aqui com o professor. Eu tenho algumas dúvidas. Então, assim, como calcula a indenização, né? Porque, assim, são vários fatores que você explicou naquele grupo lá, né? Como é que calcula a indenização? Porque, assim, é difícil você especificar quanto vale o seu dado. Ou, por exemplo, é sabido quanto vale uma marca. Mas quanto vale o risco em uma marca, né? De perda de informações? Então, talvez isso seja a maior dificuldade aí para chegar nesses valores, ou não? Estou enganado. Na verdade, não, são muitos fatores para chegar em várias indenizações, né? Porque na hora de uma indenização, você vai precisar de uma série de profissionais ali, como a gente viu naquele círculo que eu procurei desenhar para facilitar o entendimento do seguro. Então, desde um perito forense até talvez profissionais de TI, jurídico, evitar conteúdo, dano reputacional, trazer relações públicas, inclusive, para trabalhar a imagem da empresa. Então, o cálculo desses danos, a própria empresa vai trabalhar junto com a seguradora e na regulação do sinistro. Então, por isso é importante os especialistas, como eu cito ali na frente, a contratação através de especialistas para entender
para ser orientado nesse momento, né? Mas quanto vai custar o seguro? Aí é uma margem que a seguradora utiliza todas as informações dos protecionais que a empresa tem, da parte de segurança de informação, segurança de rede, se ela tem, como é que está a adequação da LGPD dela, e o faturamento da empresa. Então, esses fatores, eles em conjunto, eles são aí uma análise técnica da seguradora para ela precificar o seguro. E aí, uma outra informação complementar é quanto a empresa deve contratar de seguro, de cobertura, né? Ela precisa pensar o quanto ela ficaria no pior cenário, né? Qual seria o dano dela em, sei lá, 30 dias paralisada por ransomware? Qual seria o prejuízo financeiro dessa empresa? E quanto ela está disposta a investir em seguro, né? Porque às vezes é melhor contratar alguma coisa do que não ter seguro. Você vai ter uma série de assistência ali, né? O auxílio na gestão de crise, por exemplo, é muito importante para a empresa, e o próprio DPO que está ali à frente da empresa ajudando na questão de mitigação, eu acho extremamente necessário. Muito legal. É que assim, às vezes é difícil você entender, né? Porque assim, no carro é muito simples, né? Você tem um seguro, bateu, deu perda total, você vai lá e compra outro carro. Sim. Dados, marca, né? Você feriu, vazou, foi sequestrado, por exemplo, né? Os dados, aí você vai lá e paga a indenização com o seguro, efetivamente, para ter os dados de volta. Ou para apagar um pouco a questão do risco na marca. Né? A gente está acostumando com esse cenário, né? De seguro cyber ou cyberseguro, não é? É cultural, né? Eu tive no Vale do Silício uns anos atrás, e aí eu conversei com algumas empresas e justamente eu queria saber como é que estava a contratação de seguro. Foi lá por 2019 a minha visita. Foi um pouquinho antes da pandemia ali, eu consegui, ainda bem, e aí consegui coletar. É uma questão bem cultural. Quando eu fiz essa pergunta para os empresários, assim, foi unânime, de todos eu tive a mesma resposta. Como assim eu pensar em contratar seguro? Eu tenho seguro de tudo, não se pode não ter seguro. Então, eu acho que o brasileiro ele vai sofrer pela dor, porque, assim, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Ter muita questão de ação na justiça, ter advogado para tudo, os contratos são muito bem regulados. Então, aqui no Brasil, eu acredito que muitas empresas vão sofrer pela dor, né? Porque elas não têm a cultura do seguro. Mas aí elas estão sendo muito exigidas por empresas de fora que querem prestar serviços para outros países. Então, o seguro, ele vai acabar entrando pela dor, ou seja, eu quero um contrato com alguém lá fora, eu estou sendo exigido seguro. Então, a gente fala dos liabilities, né, que aí, junto com os liabilities, está dentro do seguro de responsabilidade cibernética, porque são seguros de responsabilidade. Então, o brasileiro, se ele não colocar dentro disso do seu escopo financeiro, né, o seu planejamento estratégico para o ano seguinte, vamos contratar uma pólice, vamos fazer um plano de continuidade de negócio, eu acho que ele está fardado a ter prejuízo. Essa é a minha opinião como especialista nessa área, né? Muito bem. Jurícia, aquela informação, aquela pérola sua, aquela dica importante aí para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo aí, para a gente encerrar o nosso papo aqui com essa brilhante informação que você trouxe aqui para a gente. Bom, a dica importante é não tenha medo de fazer seu orçamento e quando for fazer seu orçamento, questione os profissionais sobre os detalhes da pólice, sobre os riscos que estão cobertos e aqueles que estão excluídos. Por quê? Se um profissional que não souber nem conversar sobre a LGPD, já nem continua, porque vai ter muita regulação ali envolvida com a LGPD. Imagina que a empresa vai ter que regular um sinistro e vai ter que talvez responder a própria ANPD nesse meio tempo, né? Vai ter que estancar os problemas com os titulares. Então, o profissional tem que entender disso, tem que saber como orientar você na hora do sufoco, porque você vai estar, talvez, sendo invadido, com dados sendo vazados, expostos na internet, tudo pode acontecer. Ou até mesmo você está paralisado e não poder mais operar. Então, é uma pressão muito grande dessa empresa. Então, a dica de ouro é orce com um bom profissional, invista o quanto puder, mas não deixe de investir. Eu acho que aí é um combo que vale para a vida, e não só para o seguro cyber, para todos os seguros, que você possa ter um prejuízo e talvez não consiga voltar àquela condição que você estava antes, né? Para isso, o seguro de vida serve para quê? Para trazer a pessoa, que ali às vezes era um provedor daquela família,
o dinheiro não traz de volta a pessoa, mas ele ajuda, às vezes, aquela família, né? Que está ali sozinha e está desorientada, porque é um momento que ela está desorientada. Então, a empresa, ela vai ficar desorientada na hora da invasão. Então, ela precisa de alguém com expertise, com calma, que saiba como lidar com a situação para fazer a gestão de crise. Acho que essa é a dica de ouro. Muito bem. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui no Mackenzie a gente tem especialização, proteção de dados e compliance digital. Temos também só proteção de dados. Vem para cá, dá uma olhadinha lá no nosso site, mackenzie.br, especialização, área de tecnologia e inovação. Vem para cá, aqui você aprende na prática. Dionísio, muito obrigado pelo seu esclarecimento, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito prazeroso esse nosso bate-papo aqui. Como o Seguro Cyber ajuda as empresas na mitigação de riscos. Imagina, eu que agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo, porque sei que tempo é precioso, é dedicação da família que a gente deixa de dar atenção para um filho, para a esposa ou marido, ou companheiro, companheira, em tanto faz, né, são pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama muito, e a gente se dedica, às vezes, um pouquinho a mais para estudar, para conhecer melhor algumas informações, né, para que a gente seja um profissional também melhor. E eu agradeço aquele que está aqui hoje, ganhando seu tempo, investindo seu tempo em informação, porque informação hoje é o que vale ouro, né? Muito bem. E aqui a gente executou mais um MacTech Talks, Tecnologia e Inovação, Lifelong Learning, Faculdade de Computação e Informática, aqui do Mackenzie. Até a próxima. Até, muito obrigada.